Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês até em relação justamente a esses números do Datafolha. Consta, vou começar por você. Segundo o Instituto Datafolha, o Lula não leva no primeiro turno por causa do Ciro e da Simone Tebet. Dá para a gente afirmar isso? Ô, Paulo, quem mais sobrou, né? Então, assim, se não tiver nenhuma suposta terceira via, já é um segundo turno antecipado. Lula versus Bolsonaro. Então, a gente já fez essa análise aqui antes, né? E eu acho que isso sim pode fazer algum sentido. A tendência do voto útil é muito grande. Então, se a pessoa perceber que o seu candidato ele está ali só para preencher papel, né, para fazer um personagem, ele vota logo em quem ele prefere, já imaginando uma bipolaridade, né, uma bifurcação ali. Então, muitos acham que, por exemplo, isso aconteceu na eleição passada com Alckmin, que ficou ali num patamar medíocre, né? Porque a turma falou, não tem chance mesmo, deixa eu já migrar para o Bolsonaro, porque eu não quero o Lula. Então, isso pode acontecer. Se você tirar a Simone Tebet, que deve ter pouquinho, tirar o Ciro, que tem um pouquinho mais, e tirar os outros todos, já é um segundo turno antecipado. Então, assim, é uma questão matemática, né? Quanto mais candidatos você tiver, ainda que esses miudinhos aí, ou o Ciro, que é um pouco mais parrudo, porque está há muito tempo fazendo isso, né? E tem os pipernos da vida que gostam da verborragia que ele usa e tudo mais, do estilão coronelista, elogios a Getúlio, nosso ditador brasileiro. Então, se tirar todos esses, só sobra Bolsonaro e Lula. Está encaminhando para isso, para um plebiscito, uma vez mais, sobre o petismo. E isso não é bom para o PT. Porque um plebiscito sobre o petismo, sobre o Lula, é aquela análise que a Cris fez. Você quer o cara que destruiu a economia brasileira, que quase destruiu a democracia, que bajula, flerta e financia, quando está no poder, as piores tiranias do continente, e o cara que está prometendo regular a imprensa, a rede social. Você quer esse cara? Você quer a volta do ladrão à cena do crime ou não? Se a resposta é não, não existe alternativas disponíveis. Existe uma alternativa. Deixa eu fazer uma conta rápida aqui, Piperno, Serrão, se vocês puderem me ajudar. Se a gente somar, segundo dados da pesquisa Datafolha de ontem, tá? Nós temos Ciro com 9, Simone Tebet com 5. Então aí nós temos 14. Mais 1% da Soraya Tronic, 15. Mais 1% de Pablo Marçal, 16. Mais 1% de Luiz Felipe Dávila, 17. E aí eu lembro sempre daquele comentário, Piperno, que você fez em relação aos que aparecem exatamente com traço, porque esse traço pode ser 0,1, 0,2, 0,3, ele não alcançou 1%. Aí seria um chutômetro nosso aqui, mas poderíamos falar o quê? 18% do eleitorado, em média. Os brancos e nulos diminuíram de uma pesquisa para outra, então estamos falando de apenas 4%. E não sabem, não responderam, continuam aí numa taxa de 2%, que nas eleições é uma taxa bem pequena, né? Comparado justamente às outras eleições, seja de governador, de senador, é uma taxa pequena. Nós estamos falando, então, arredondando uma conta bem básica aqui que nós estamos falando. 20% do eleitorado, Serrão, é um eleitorado que decide a eleição, né? Com certeza, e a gente tem que considerar que branco, nulo e abstenção têm tido taxas acima de 20% nas eleições. Então, olha isso, já bate para 40%. Então, a possibilidade de anular voto é perigosíssimo, é grande. Vou repetir, você que vai votar tem que votar para presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. Se você não preencher tudo isso, o voto acaba anulado, pode acabar anulado, tá? Então tome cuidado, vote direitinho, escolha o candidato, tenha clareza disso. Agora, insisto, levantamentos estão indicando aí que tem 30% ainda não definindo, demonstrando que não tem vontade de participar do processo eleitoral. Esse percentual, se for real, é altíssimo. É altíssimo. E ele pode estar batendo com a realidade. Então, isso influencia o resultado por uma decisão no primeiro turno ou não. Isso é um número impactante e é um número assustador. A descrença das pessoas no processo político. Fruto de quê? Fruto de todo o histórico de desgaste que o PT teve ao longo dos tempos, em seus governos, e fruto da campanha violentíssima, midiática, contra Jair Bolsonaro. Isso também ajuda a destruir o personagem Jair Bolsonaro. A gente não pode desconsiderar isso em nenhum momento. Então, esses dois fatores geram um descrédito da ação política. É inegável. Aí você sobra os quê? Sobra quem realmente tirou o lado para participar da eleição. Então,
esse processo eleitoral desse ano é complexo. As pesquisas têm muita chance, se não agirem com seriedade, de terem números errados no final das contas. Eu falei aqui, posso só fazer uma... Não, na realidade não é nenhuma correção, mas acho que é uma complementação daquele raciocínio que eu fiz em relação aos que estão indecisos. Eu citei aqui 2%, mas é bom a gente registrar esses 2% na pesquisa estimulada, que justamente oferece um cardápio de candidatos para o entrevistado escolher aquele que bem entender. Mas na espontânea, que ninguém pergunta absolutamente nada e o primeiro candidato que vem, nós tivemos uma queda, se a gente analisar aqui, do início do ano de 36% de indecisos, agora para essa pesquisa aparecendo com 17%, Cris. Mas muitas águas já rolaram, né, de janeiro para cá. Vamos falar sério. Primeiro, a gente saiu de uma pandemia com muitos pandeminions aí insistindo ainda em manter lockdown, em passaporte sanitário, em todas aquelas aberrações. A população foi se distanciando cada vez mais. Começou a observar que aquela terceira via foi se esmilinguindo no caminho, que não, um foi saindo, outro foi saindo, aquelas traições de Sérgio Moro ali com o Podemos, depois do União Brasil com Sérgio Moro, enfim, a questão toda de domicílio eleitoral, aquilo foi morrendo. Todos esses outros atores que foram entrando aí como salvadores da pátria também morreram no meio do caminho. Os que ficaram estão abraçados cada vez mais com gente do naipe de Renan Calheiros, enfim, ou do próprio Luciano Bivar, gente que repudia mulheres, né, ou supostas agressões às mulheres, mas aí tem os vídeos sendo puxados aí para relembrar quem são essas pessoas, o que elas próprias falaram de mulheres num passado recente, a falta de defesa a mulheres que eram agredidas, difamadas ali na CPI da Covid. Todos esses elementos vão vindo à tona e, muito importante, muitíssimo importante, ontem o noticiário foi um exemplo disso, as boas notícias da economia, né? Ficou claro todo o esforço que o governo fez junto ao Congresso para conseguir resolver aquela questão do ICMS dos combustíveis nos estados, o que fez efetivamente cair o preço dos combustíveis, a questão do fertilizante para o agronegócio, a garantia nossa de produtividade, de manutenção da produtividade em função daquela reunião lá atrás com Putin, antes do início da guerra, que o presidente foi tão criticado, ficou mais clara, muitas coisas aí vindo à tona para o eleitor começar a entender um pouco dos meandros da política, o que está efetivamente influenciando para melhor a vida dele e quem é traidor, quem é ladrão, quem é bandido, quem aparelhou o Estado, quem conseguiu, através desse Estado aparelhado, bênçãos supremas ali para ser descondenado e tentar voltar à cena do crime. Então, tudo isso vai ficando muito claro para o eleitor e é óbvio que o número de indecisos vai reduzindo. Perfeito. Constantino, só antes do seu comentário, são 5h30 ao vivo nesta sexta-feira, aqui na PAN. Eu concordo com a Cris. Vamos lá, Constantino, por favor. Concordo com a Cris nessa análise, Paulo. Veja, tem algumas coisas importantes. O Serrão tem chamado a atenção aqui no programa da abstenção, que tem sido historicamente muito alta, não só no Brasil, na América Latina e não só na América Latina, no mundo. As democracias representativas do Ocidente têm sofrido essa crise, porque existe uma crise de representatividade. As pessoas não se sentem representadas pelos seus supostos representantes. Isso é uma crise de representatividade. E aí há uma perda de interesse. Agora, mesmo assim, eu quero chamar a atenção aqui de um livro muito interessante do Brian Kaplan, chamado O Mito do Eleitor Racional. Que se você parar para pensar, o seu voto sobre 130 milhões de votos, ele vale muito pouco. É por isso que os liberais defendem o princípio de subsidiariedade, que é quanto mais perto do próprio cidadão, o poder, melhor. Numa assembleia de condomínio, você participa, porque aquilo afeta diretamente sua vida e o seu voto pesa. Tem ali, dependendo do tamanho do condomínio, 100, 300 pessoas. Então você consegue influenciar, você consegue participar. Quando vai para o bairro, para a cidade, para o estado, para a nação, você começa a ser diluído. Então isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta, até para avaliar que talvez o poder hipertrofiado da União, do governo federal, seja um problema. E hoje em dia a nossa pirâmide federalista ela é invertida. Nós temos que ter mais federalismo. Mais Brasil, menos Brasília. É o slogan deste governo.
né? E tem tentado seguir isso, vendendo estatais, deixando o legislativo criar, de fato, o orçamento. E aí é atacado pela imprensa. O Lula diz que o presidente é um bobo da corte, mas não, ele entender que não cabe ao presidente tudo. Um Ciro Gomes da vida, você vê ele falando, ele tem sonhos, fantasias de imperador. Os caras querem controlar tudo da vida de todo mundo, de 200 milhões de habitantes. Isso não é saudável, isso não preserva as liberdades. Agora, qual é o outro ponto, né, o contraponto dessa questão do voto racional que vale pouco, de fato? É você lembrar dos alertas de Platão, companhia, que é o seguinte: o problema de você não se interessar por política é que você vai ser governado por quem se interessa, pelas patotinhas barulhentas, organizadas e militantes. Então é um dilema. O sujeito sabe que o voto dele como indivíduo pesa pouco e, ao mesmo tempo, se ele lavar as mãos e se omitir, ele está deixando na mão de quem está lá se mobilizando. Então, não há escapatória nesse modelo ocidental que temos. O indivíduo tem que se engajar, tem que estar atento e tentar convencer o máximo possível de pessoas, persuadindo daquilo que ele acredita que é melhor para o país. Tem que ter o espírito público aqui. Então, eu vejo esse dilema acontecendo, mas, Paulo, uma novidade aí, que eu acho que o Serrão vai concordar comigo. De uns tempos para cá, é verdade também, o povo brasileiro deu uma despertada e gostou do debate político. Gostou. Hoje em dia você vai na rua, você esbarra, eu pego táxi no Brasil, eu ando pela rua, eu vejo o taxista, o cara da carrocinha de cachorro-quente, mencionar o nome dos ministros do Supremo, dizendo que não aguenta mais tanto abuso. Alguma coisa mudou. Essa turma tem que se engajar e tem que chamar na chincha os omissos, lembrando do pecado da omissão. O inferno de Dante reserva um castigo muito, muito doloroso para o omisso. Uma pergunta para você. Esse voto útil que você se refere, ele não pode ser prejudicial ao Bolsonaro? Porque eu estou pensando justamente o seguinte: nós temos 20%, nessa somatória rápida e rasa que nós fizemos, de acordo com essas intenções de voto, mas aproximadamente 20% do eleitorado. Segundo a pesquisa Datafolha e outras pesquisas, Lula tem de 40% a 45%, ou seja, ele precisaria de menos do que a metade desse voto útil para ganhar no primeiro turno. Isso não pode ser prejudicial? Mas, primeiro, só se a gente acreditar nessas pesquisas, que eu não acredito. Segundo, só se o voto útil desse sujeito for o típico isentão que vira e fala: por uma questão estética, eu não suporto o Bolsonaro, na pandemia ele se comportou de uma maneira muito inadequada. E aí o cara quer a volta do ladrão da quadrilha do Foro de São Paulo. Vamos virar a Argentina porque eu não suporto o Bolsonaro. Tá bom, eu acho que tem pouco disso por aí. Tem pouco. Hoje mesmo um amigo meu me ligou falando: Rodrigo, estou preocupado, classe média, tem gente aí que realmente não suporta o Bolsonaro, fica com nojinho. Eu falei: olha, a minha análise é que no final do dia, na hora que a coisa chega ali na urna, o cara vai saber que é isso, é minha análise. Alguns podem falar que é torcida, né? Não escondo do meu lado, mas é uma análise. O brasileiro sabe o que o Lula fez no verão passado. E ele sabe, no fundo, que as dificuldades enfrentadas recentemente não são culpa ou responsabilidade do governo. A pandemia foi o Bolsonaro que criou? Só os pipérnicos acreditam que ele é responsável pelas mortes, que morreu igual na Argentina. E na Argentina a culpa não é do presidente lulista, é do vírus chinês. Então isso tudo é uma palhaçada, Então, assim, as pessoas, no frigir dos ovos ali, eu acho que elas vão... O voto pragmático, o voto útil, é não permitir a volta do ladrão à cena do crime. Essa é a prioridade da maioria, quero crer, de um povo que tem apreço pela ética. Em seguida do Piperno. Eu ainda diria, Constantino, que qualquer voto útil, não importa em qual candidato, é melhor do que o voto inútil. Você chegar lá e não votar corretamente com a sua consciência é uma tragédia. Você não aparecer para votar é outra tragédia. Agora, esse ponto pode ser a grande novidade, o ponto que você levantou. Eu também ando na rua, pego táxi, pego muito ônibus, trem, metrô. Esse ponto é o diferencial da eleição desse ano. As pessoas estão politizadas, estão discutindo, debatendo a política, a favor ou contra, livremente. Então, isso é bom, isso é importante. Então, o nosso papel aqui, como mídia responsável, que aqui a Jovem Pan consegue ser, é: vá votar,
Não seja omisso. Ninguém está mandando você votar a favor de A ou B, contra A ou contra B. O que a gente está dizendo é que você não pode ser omisso. O custo da sua omissão vai ser muito ruim para o país. Nosso país está vivendo um fenômeno curioso. A economia está decolando e ela está descolada da ação política. Essa é uma novidade ótima. Então agora a gente tem que fazer a política andar junto com essa economia que vai crescer. Agora isso só vai acontecer se o nosso voto exprimir a qualidade da escolha do representante. Do contrário, o Brasil vai melhorar e a nossa vida vai ficar uma droga, entendeu? Ou tem que desenhar?